E estamos na lançada Sarilhos Grandes. Exatamente, freguesia de Sarilhos Grandes. A lançada, embora não pareça, mas pertence à freguesia de Sarilhos Grandes e ao concelho do Montijo. E eu digo embora não pareça porque é um local inóspito e um bocadinho abandonado pela autarquia e pela freguesia. Dizem os populares e dizem os que visitam, e não é novidade nenhuma. E portanto, pronto, estamos aqui, eu de uma das famílias mais antigas, a Ana igualmente, e residentes na lançada desde que nascemos, portanto, somos de cá. E deixa-me agarrar essa deixa para dizer que estamos com a Ana Rita Silva, que é a nossa candidata a Presidente de Junta de Freguesia de Sarilhos Grandes, e com a Ana Grilo, que faz parte também da equipa e é uma das pessoas que tem estado também muito envolvida neste percurso. E estamos com o João Afonso, que vai ser o próximo Presidente da Câmara Municipal do Montijo, se os montijenses assim acharem, se os montijenses acharem que é preciso mudar, como de facto preciso mudar. Nós tivemos aqui esta manhã toda a fazer aquilo que tens feito há longos meses, que é estar com o comércio local, entrar nas lojas, falar com as pessoas da rua. O que é que vocês sentiram neste pequeno percurso que fizemos nesta manhã? É para mim? É para ti. Começa já. Muito obrigado. Nós estamos aqui hoje, mas não é a primeira vez que cá estamos, não é a primeira vez que eu cá estou. Nós temos feito um trabalho de 4 anos já bastante consolidado, não é? Não aparecemos, eu não apareci, e a grande parte das pessoas desta equipa não apareceram nos últimos tempos. Temos trazido pessoas, como é o caso das Anas, nos últimos meses, mas nós temos um trabalho já bastante consolidado ao longo dos últimos 4 anos de mandato, não é? Nós fomos eleitos e não desaparecemos, estivemos sempre presentes, falámos sempre com as pessoas, procurámos ouvir as pessoas, perceber os seus anseios e preocupações. Fizemos um trabalho de proximidade com as pessoas, com todos os municípios, não é só aqui na freguesia de Sarilhos, mas em todo o concelho. E, portanto, hoje, no fundo, a campanha, é a cereja no topo do bolo, quer dizer, porque o bolo já está feito, não é? Já está cozinhado e está pronto a servir, digamos assim. Portanto, e a sensibilidade que nós temos particularmente no último ano, é de que as pessoas já perceberam que é preciso mudar alguma coisa, não é? As pessoas já perceberam que continuar a existir durante 24 anos nos mesmos protagonistas, basicamente, não vai passar disto. Quer dizer, eu acho que quer na lançada, quer em Sarilhos, quer no resto do concelho, as pessoas merecem mais, nós merecemos mais, não nos podemos contentar com pouco. O que nos dão e o que nos servem não serve, é escasso. Pode ter feito sentido há 20 anos, ou há 15 anos, ou há 10 anos. Hoje já não faz sentido, não é? É preciso que outros novos protagonistas apareçam, que outras pessoas apareçam mais mulheres, no meu caso, e que façam alguma coisa pela sua terra e que acrescentem mais felicidade. É isso que nós pretendemos, acrescentar mais felicidade, qualidade de vida, e que as pessoas vivam melhor, que se sintam melhor, que seja um espaço, que a nossa terra seja um espaço agradável para criar os nossos filhos, que haja futuro, que o futuro seja igual para todos, e que não dependa de ser-se do partido A ou do partido B. Temos que ser todos tratados com dignidade e com respeito. E, portanto, eu acho que as coisas estão a correr bastante bem, e termino dizendo que tenho uma grande expectativa no próximo resultado eleitoral em todo o concelho, não é só aqui na freguesia de Sarilhos, e acho que as coisas vão nos correr bastante bem, porque acho que se nos correr bem, também correrá bem aos montijenses. Sim. Também essa perspectiva que encontraste na rua, na Rita? É assim, na lançada, para mim é mais fácil ter essa perspectiva, porque habito aqui, tenho um negócio aqui, mas de qualquer forma eu e a Ana acabámos por nos envolver um bocadinho mais na comunidade desde que somos mães, e enquanto mães, Sarilhos é a nossa segunda casa, por assim dizer, porque temos lá os nossos filhos, acabamos por detectar realidades e falhas que ao longo do tempo esperávamos que fossem superadas e modificadas, e que não têm acontecido. E primeiro era porque existia uma razão óbvia para o ser. Neste momento passaram 4 anos e existe muita coisa que ficou por fazer que na altura já era prometido. Ou seja, não se vê uma evolução
na escola, nas coletividades, na criação de atividades para as crianças, para os séniores, com um desenvolvimento que se calhar para nós, moradores e habitantes da freguesia, era expectável. E tal como o Dr. João disse, e é verdade, nós estamos aqui essencialmente com um caráter independente para criar futuro para os nossos filhos, porque se escolhemos esta terra onde nós fomos criadas e onde praticamente nascemos, para os criar também, é para trazer esse futuro. E se o futuro são eles, tem que haver aqui uma promessa e não um cruzar de braços e dizer a alguém que faça por nós, e se calhar por aí é que a mim, entre aspas, não me convenceram, mas quando me desafiaram eu aceitei, porque estou um bocadinho cansada de só criticar. Acho que nós temos que passar à ação e dizer assim, ok, eu até posso vir a fazer a diferença numa coisa que eu acho que está mal, sem ser só falar. Pronto, porque falar, como se costuma dizer, é muito fácil. Nós depois temos que apresentar um programa e temos que fazer as pessoas acreditarem e ter aqui uma mais-valia de que somos capazes. E para já estamos a tentar constituir uma equipa que seja mesmo isso, que sejam pessoas jovens e que tenham ficado cá a morar ou que tenham vindo para cá de novo e que queiram muito futuro para eles e para os seus, e que queiram muito que isto se torne uma coisa dinâmica, porque à volta nós acabamos por ver os outros concelhos, não só os concelhos principalmente vizinhos, a desenvolver e a ter outras promessas e a ter outras atividades e a ter outro discernimento e outra limpeza que o nosso não tem. E em vez de estarmos a abandonar o barco, se calhar era melhor fazermos aqui qualquer coisa diferente para levar o barco a bom porto. Há cerca de um mês, quando estivemos cá, quando foste apresentada como candidata, etc., eu reparei que as pessoas na rua já sabiam que tu eras candidata, portanto a informação correu rápido. Mas as pessoas nunca te viram nestes assados da política, não. Nem a ti? Não. Como é que as pessoas reagiam a isso? Nunca terem visto na política, e a ti também, como é que as pessoas reagiram ao facto de vocês estarem exatamente. envolvidos? Eu acho que causa alguma curiosidade, e para mim a curiosidade é boa, porque voltamos à mesma conversa, toda a gente acaba por ver as listas e pensar, e eu pensava o mesmo, portanto não é mentira nenhuma, outra vez os mesmos. Pronto, vou escolher porque sempre votei e sempre foi uma coisa que os meus pais nos incutiram, que era o direito de voto, era uma coisa que levou muito tempo para que as pessoas pudessem exercer e que era um dever que nós devíamos praticar, mesmo que fosse para deixar o voto em branco e que não gostássemos de ninguém, mas tínhamos que lá estar no dia e fazer o que nós achássemos melhor. Nunca tive partido nenhum, nunca fui filiada, posso concordar com ideias de uns e de outros. Aqui o desafio para mim foi aceito principalmente por ser a Junta. E porquê? Porque eu acho que a Junta é acima de tudo um trabalho comunitário e tem que ser feito pela população que aqui reside. Não há ninguém de fora que venha conhecer melhor a Lançada aos Sarilhos do que quem cá mora. E se calhar para as pessoas que me conhecem, e como eu não sou nada de políticas e nunca tinha entrado em lista nenhuma nem como apoiante de ninguém, para já porque nunca me convidaram, se calhar se me tivessem convidado, em algumas pessoas se calhar teria entrado. E achei essencialmente que a curiosidade foi despertando aqui um burburinho do tipo, tem que existir aqui uma razão válida para... nós as duas temos ocupação, né? Temos ocupação profissional, as duas somos mães de duas crianças e temos muita coisa para fazer e portanto, tempo é coisa que nós não podemos dizer que não temos muito porque a gente senta-se muita vez no sofá e estamos tranquilas. Não estão reformadas. Não estamos reformadas, pronto, não estamos reformadas, inclusive na escola onde andam as duas mais velhas, nós fizemos questão de sermos o elo de ligação entre a professora e o grupo de pais e os encarregados de educação. Já vamos falar disso. Pronto, porque lá está, é a tal inércia. E eu, para mim, o que a mim me assusta mais, nestas eleições, nas anteriores e no que a população em geral começa a achar, montijo e freguesias, é a inércia. Que é nós, principalmente nós, da minha geração, gerações mais novas, se aqui habitamos, não podemos continuar inertes. Que é, não podemos criticar e dizer, eu não gosto porque não limpam as ruas, eu não gosto porque não quer cá ficar a viver, eu não gosto porque os meus filhos não têm onde brincar, eu não gosto porque os espaços verdes não estão em condições, mas e depois? Vais para a frente com alguma coisa, apresentas soluções
tens projeto, queres entrar numa lista, queres fazer parte de uma oposição, nem que seja numa voz crítica, não, vou ficar aqui na minha vida porque eu não tenho tempo. E isso não é o objetivo, eu acho que não é o objetivo. E pelo menos lá está, a Ana foi das primeiras pessoas com quem eu falei acerca da lista e foi a primeira pessoa a pôr no braço no ar e dizer, olha, eu nem sei se estás a contar comigo, mas eu estou já a dizer que eu por mim vou. E isso para mim, acho que é esse o espírito. É melhor quem quer do que quem pode, costuma-se dizer. E pronto, e melhor do que uma Ana só duas. Mas quem queira, quem possa, é fantástico. Pronto, exatamente. E é assim, e lá está. E o querer fazer, não é? O querer fazer, o tentar mudar alguma coisa, também parte de nós, e eu acho que as pessoas que vivem no local e que têm essas maiores dificuldades e que vão ouvindo e que essas dificuldades continuam a ser sempre as mesmas, eu acho que seria sempre muito importante nós, de facto, tentarmos alterar e sermos de garra, não Exatamente. é? E tentarmos mudar alguma coisa. E o que é que as pessoas dizem na rua? Porquê é que foste para a política? Não fazem essas perguntas? Primeiro perguntam-me, não te fazia nesse papel, política, exatamente. De todo, e eu também, é verdade que nunca vivenciei muito a questão da política, mas eu acho que podemos fazer muito mais. Na verdade, somos todos políticos, desde que tenhamos uma opinião, somos políticos. Exatamente. E isso é muito importante, sobretudo na nossa terra, todos somos políticos na nossa terra. Não é? Mesmo quando não estamos na política, fazemos política quando damos uma opinião. Isso é o que as pessoas também precisam de perceber, que todas elas são políticas e todas elas têm essa responsabilidade. Falaste de seres um ponto de ligação entre os encarregados de educação e a escola. Há muitas queixas nesta área? É assim, nós no primeiro ano, isto aconteceu porque nós no primeiro ano, assim que houve a reunião geral, ainda não estávamos em confinamento, foi sugerido pela professora, porque era um contacto muito mais direto através do WhatsApp e das redes neste momento, se houvesse alguma coisa, quer a nível de faltas, quer a nível de crianças com problemas, quer a nível de algum problema de escola, existirem ali dois pais que se tornassem o elo de ligação entre a professora e os encarregados de educação. O que é certo é que lá está, mais uma vez, houve inércia por parte dos encarregados de educação, e eu e a Ana, quando nos vimos, porque nem sabíamos que tínhamos duas crianças da mesma idade, somos de idades próximas, mas realmente as nossas filhas foram-se encontrar passados estes anos todos, e lá está, como também não moramos na mesma rua, a lançada não é muito grande, mas quem mora um bocadinho lá mais em cima, Malpica, a estrada principal, não mora no centro da lançada, e nós acabamos por não nos ver constantemente, não nos cruzarmos, exatamente. E o que é que acontece? A inércia por parte dos outros encarregados de educação fez-nos olhar uma para a outra e pensar assim, pronto, mais uma vez estamos lá. E pusemos as duas o braço no ar e olha, nós vamos, pronto, e fomos. Existiram questões que por nós e enquanto mediadoras, por assim dizer, que foram superadas. Existem outras que a nível da educação e a nível de escolas, eu e a Ana temos um fator aqui muito crítico. Que é, as crianças estão numa idade em que deviam ser muito mais exploradas a nível, não digo psicológico, falta-me a palavra, mas a nível de conhecimento. Como, por exemplo, até mesmo na oralidade, as crianças, como por exemplo, nos outros concelhos, eu sou psicóloga e trabalho em vários concelhos vizinhos, e o que acontece é que, como por exemplo, vou dar um exemplo, em Alcochete penso que é obrigatório uma das AECs ser em inglês a partir do segundo ano. E nós, as nossas crianças, eu penso que é do concelho todo, têm aulas de dança, são dança e educação física. Ou seja, a parte motora está desenvolvida, tudo o que é experiências e coisas novas que eles neste momento são uma esponja e podiam adquirir, e também perceber-se aqui qual era a sensibilidade dos miúdos para coisas diferentes, e isso ajudava os pais, porque, por exemplo, um filho meu pode ter uma grande aptidão para as artes e haver outro que não chega lá, pronto, e essa opção nem sequer existe. Ou seja, as AECs é um papel que nós preenchemos de inscrição
E depois deixamos ao agrupamento E as o que AECs for. acabam por ser uma ajuda às famílias que Sim. não conseguem ficar com as crianças. A partir das 3h30. A partir das 3h30, não é? Até às E no 5. fundo nós somos obrigados a aceitar estas AECs, Sim. sem sequer, de certa Sim. forma, Haver opção. haver Sim. opção. E como, por exemplo, o inglês, que eu acho que as crianças acabam por ter muito mais facilidade em aprender Sim, novas nestas palavras, alturas. muito mais cedo do que a partir do 3º ano, que é agora quando eles vão começar a Sim, ter. e a Ana, como tem este conhecimento a nível de outros conselhos, chegámos a colocar isso em questão, e penso que relativamente aos outros pais e relativamente ao agrupamento nunca tivemos resposta do porquê de não existir. Houve uma altura então que o professor de dança não estava a lecionar e então a professora dava aulas de motricidade e o professor tinha educação, e era outro professor com educação física. Pronto, era basicamente É isso. suposto, até peço desculpa, mas as aulas de educação física são postas a haver uma parte que é lecionada pela própria professora. Pois, exatamente. Ou seja, não foi... Sim, não havia outra hipótese. Ó João, esta falta de opções, esta falta de cuidado em perceber o que é que o público precisa, o que é que o público merece, isto é uma falta de visão da Câmara também, não é? Sim. No Montijo não temos na Câmara Municipal um parceiro que olha para a sociedade multiplicando ofertas. Sim, mas isso não é em todos os setores da vida do Montijo, não é? Da vida social, económica e cultural. É assim, a Câmara Municipal, neste momento, o Partido Socialista e a sua clientela está convencido que, envolvidos 24 anos de poder, nada lhes pode acontecer. Estão convencidos que isto é eterno, que isto vão durar tanto tempo como o Império Romano, estão convencidos disso, e, portanto, eles estão gordos, engordaram à conta dos nossos impostos, do nosso trabalho, estão sentados numa cadeira, não é? E estão gordos, não precisam se movimentar, estão satisfeitos com aquilo que criaram, não é? E, portanto, não vamos esperar nada do Partido Socialista e da sua clientela. É um bocadinho isto. Portanto, não há grande inovação, não há rasgo, não há ambição. Eles estão convencidos que isto é o mundo deles, não é? Que isto é uma espécie de cotada da sua clientela e do Partido Socialista local, que é liderado por uma família bem conhecida no Montijo, do Zé Basta e Nuno Canta. Portanto, é um bocadinho isto. Portanto, não se pode esperar muito mais. Portanto, e nós temos que esperar muito mais. Nós tínhamos que esperar muito mais ao nível da transparência, não é? Nós temos um problema enorme ao nível da transparência e da corrupção no Montijo, com enormes situações de conflito de interesses, com concursos públicos, são sempre os mesmos a ganhar, está tudo certo, está tudo muito bonito, é tudo muito formal, está tudo muito bem arranjadinho, são sempre as mesmas famílias a entrar para a Câmara Municipal, a ganharem as obras, tudo isso. Portanto, temos um enorme problema ao nível da transparência e nós temos que ambicionar mais que isto. Nós não podemos achar que é normal a diretora financeira da Câmara Municipal ser a mulher do Presidente da Câmara. Isto não pode ser normal, isto não é próprio de um país moderno e europeu, e portanto não nos podemos resignar a este tipo de coisas, não podemos achar normal que não tenhamos uma rede de transportes capaz, por exemplo, que afeta bastante aqui a situação de Saritos, não é? Não podemos achar isto normal, não podemos achar normal não termos uma zona ribeirinha bem estruturada e que seja receptiva à população, apesar de termos condições naturais excepcionais. É o caso aqui da Lançada e de Saritos, que tem uma zona ribeirinha fantástica, onde estão ainda muitas marinhas do sal abandonadas e com muitas infraestruturas que podem ser aproveitadas. Não podemos achar nada disto normal. Também não podemos achar normal que ao nível da educação, seja aquilo que as duas Anas acabam de relatar, em que crianças que moram num determinado bairro, numa determinada zona, têm que se deslocalizar quilómetros, às vezes quilómetros, não é? Para outro ponto do concelho, porque não há uma solução escolar para aquela zona, ou porque a escola fechou, ou porque os contentores não chegam para albergar todas as crianças, porque não há sala de aulas, porque a escola está desatualizada. Isto não pode ser considerado uma coisa normal, como não pode ser considerado uma coisa normal que a grande parte da população não tenha médicos de família, que não tínhamos um hospital capaz, que não tínhamos um centro de saúde capaz, em que as pessoas podem estar 100 pessoas à porta do centro de saúde para conseguir uma marcação de uma consulta, à chuva e ao frio, e muitas vezes engripados e doentes. Nós não podemos achar nada disto normal, mas o Partido Socialista acha isto tudo normal. E acha que isto é virtuoso, acha que isto é virtuoso. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos perante isto.
E porquê é que nós nos apresentamos? Temos de nos apresentar para dizer que é possível fazer outra coisa, não é? Eu, pessoalmente, costumo dizer isto, que eu estou farto de ver a população da minha terra a ser enganada e roubada. É aquilo que nos acontece, porque nós pagamos impostos, pagamos taxas, temos um regulamento das taxas elevadíssimo, não é? Cobram-nos impostos como ninguém e depois o dinheiro desaparece para um conjunto de coisas menos claras, muitas das vezes, e há 24 anos que andamos a prometer as mesmas coisas que não acontecem nos últimos 24. E agora o Partido Socialista diz uma coisa muito interessante, que é, agora é que vai ser. Agora é que é, não fizemos isto durante 24 anos, mas agora, meus amigos, agora é que a gente vai conseguir tudo o que não conseguiu em 24 anos nos próximos 4. Bem, desculpem, estamos a querer enganar outra vez, não é? Não é aceitável isso. Continuando ainda na questão da educação, não se pode querer conservar os jovens, conservar as famílias, quando a educação é frágil, quando não há opções, quando não há disciplinas, quando os pais são obrigados a levar os filhos para outras escolas e muitas vezes para outros concelhos. A Câmara não tem uma estratégia educativa? Não, a Câmara não tem uma estratégia nenhuma educativa. A Câmara Municipal não tem uma carta educativa atualizada, desafio qualquer montejense no site da Câmara Municipal consultar a carta educativa da Câmara Municipal do Montijo. Não existe. Se for à Câmara Municipal de Mafra, ela está lá. Uma carta educativa atualizada, não é? Não existe. Não existe um plano estratégico para a educação. Nem sequer conseguiram fazer uma coisa que é planear. E dizer assim, olha, nós estamos a receber habitantes um pouco todo o país, não é? Com pessoas com determinada idade, em termos de estatística, terão não sei quantos filhos, nós neste bairro vamos precisar, daqui a 5 ou 10 anos, um X número de salas de aula para albergar, a receber essas crianças. Não foram capazes de fazer isso. Portanto, não conseguiram construir escolas, nem conseguiram perspectivar o número de salas necessárias, não é? E fizeram outra coisa que é pior, não tem nenhum plano, e o que é que nós defendemos aqui no Montijo? Que interessa... Propostas. Deixa-me só interromper dizendo que as pessoas dizem certo, vocês estão na oposição e querem ir para o poder, mas e propostas? E vocês fazem propostas consistentes. Sim. Ao longo destes 4 anos foram fazendo. Sim. Eu tenho uma grande admiração pelo projeto educativo da Câmara Municipal de Mafra e digo isto há 4 anos esta parte. O projeto educativo da Câmara Municipal de Mafra está anos-luz à frente da maioria das câmaras municipais do país. Anos-luz. E, portanto, o que é que eles fizeram? O que é que aquilo que pode ser feito? Eles fizeram uma coisa que foi, fecharam todas as escolas do Centenário, todas as escolas do Centenário, e atribuíram essas escolas a outros fins públicos, a associações, outras, enfim, não ficaram abandonadas, não é? Deram um destino, e construíram grandes centros escolares. Qual é a grande vantagem de construir grandes centros escolares? É que nos grandes centros escolares nós temos piscinas em condições, temos campos de desporto em condições, as crianças têm uma atividade desportiva muito acima daquilo que é possível oferecer em pequenas escolas, nós temos uma capacidade educativa tecnológica muito acima das pequenas escolas, ao nível das refeições escolares a qualidade é completamente diferente, e portanto a qualidade do ensino no geral e o bem-estar das crianças sobe consideravelmente e baixa consideravelmente os nossos custos com a educação. Porquê? Está tudo centralizado. Porque está tudo centralizado. Há uma economia de escala. Portanto, não precisamos de tantas pessoas espalhadas pelo concelho. Mas isto é uma proposta que se faz. Nós não pretendemos fazer escolinhas aqui, uma escolinha acolá. Isso não funciona, não dá qualidade à educação no Montijo, não dá qualidade de vida às crianças. Os pais merecem que o Montijo seja, que as suas crianças tenham capacidade concorrencial quando terminar a sua vida escolar. Isso é fundamental. Mafra faz isso. E há outra coisa que nós temos que fazer, que é bastante relevante, é apostar também naquilo que são as AECs, não é? Que no Montijo, apesar do esforço das pessoas que estão a gerir neste momento as AECs, ainda está muito aquém daquilo que é a qualidade do ensino que nós temos de ter. Os alunos do Montijo, as crianças, independentemente da classe social, e isto é que é a questão, os filhos das pessoas mais ricas podem ter upgrades com explicações, com escolas privadas. Agora, as pessoas que não têm essa possibilidade, as famílias que têm essa possibilidade, têm que ter a possibilidade dos seus filhos dominarem fluentemente o inglês, por exemplo. Temos de ter essa capacidade de dominar outras línguas. Portanto, isso tem que ser feito de uma forma gradual, mas isto depois falha aqui outras coisas, que é, para existirem centros escolares
Por exemplo, tem que existir aqui no Montijo, eventualmente, dois centros escolares nesta área urbana. É preciso que, simultaneamente, se assegure o transporte público. Isto tem que estar tudo articulado. E, portanto, para haver centros escolares, claro que se tira um bocadinho da proximidade. E ao tirar da proximidade, há um distanciamento entre a porta da casa e a porta da escola. Então, isto tem que ser assegurado de uma forma, através de transporte público municipal. Não é pedir aos pais que tenham tempo para ir buscar as crianças e levar as crianças. Tem que haver uma rede de transporte público integrada. E são, pelo menos, estas duas coisas que têm que existir numa cidade. Não existe isto no Montijo e terá que existir connosco. Muito bem. E são propostas concretas, não é? Vamos sair deste plano mais político e vamos para o plano mais pessoal. Sim. Ana Rita, a tua área é arquitetura. Minha O área que é que estás arquitetura. a fazer bolos? Pronto, o que é que eu estou a fazer bolos? Porque é uma arquitetura mais imediata. Porque a arquitetura, infelizmente para mim, e cada vez mais eu fui tendo essa percepção, vivo de hobbies. E vivo de hobbies porque ou se tem um escritório muito grande, ou se é enviado pela Câmara para ter projetos. Ou seja, eu trabalhei muito tempo em Lisboa, na zona de Oeiras, na zona do Campo Pequeno, e aí eram escritórios que tinham aquela imparcialidade. As coisas apareciam lá porque sim, concorriam a concursos públicos fiáveis e eles apareciam porque sim. Eu deixei de concorrer às câmaras da proximidade, porque normalmente quando se concorre às câmaras da proximidade o lugar já está para alguém. É logo, isso é crasso. E depois, de há um tempo para cá, notei alguma dificuldade da Câmara do Montijo a aceitar projetos em que eu estivesse envolvida. Pronto, e notei isso muito antes de fazer esta candidatura. Tive alguma dificuldade em ser eu. E depois, porque já fazia bolos há 8 ou 9 anos, desde que a minha filha mais velha nasceu, e lá está, porque sou agarrada à minha terra e sou agarrada àquilo que é meu, e neste momento estamos no que era a antiga taberna dos meus avós, que iria ficar de portas fechadas e que ninguém iria agarrar, e eu resolvi torná-la numa sala de estar, um salão de chá aberto a todos, onde podem conhecer aquilo que eu faço de melhor, de pior, mas venham tirar conclusões, pronto. Mas que para mim é uma arquitetura mais imediata e lá está, e também porque tenho 2 filhas e porque já tinha a minha vida demasiado preenchida em termos de tempo e que me faltava aqui esta brecha de tempo para elas e um local onde elas pudessem regressar ao final do dia de escola, e porque estou naquilo que eu conheço, estou na minha zona de conforto, estou na zona dos meus, estou na zona dos que me conhecem e dos que estão habituados a me ver caminhar aqui desde pequenina. E agora aceitei este desafio também por isso, porque estou a residir, nunca saí daqui, nunca saí da lançada, desci só uns números de porta abaixo na rua, e porque acho sinceramente que a Junta neste momento já não precisa das mesmas pessoas, que já não precisa de pessoas que não sejam jovens e que não tragam as tais soluções que estávamos a falar agora, porque até pode existir um programa que eu nunca ouvi, mesmo antes de estar no mandato anterior, eu não tive conhecimento do programa. Do programa eleitoral? Do programa eleitoral, sim. Não tive conhecimento. Sempre ouvi dizer que o grande problema da Junta de Sarilhos era o partido não ser o mesmo do que a Câmara. Pronto, o que é certo é que este mandato o partido foi o mesmo do que a Câmara. E nada se viu. E assim, eu não digo nada, porque assim, em 4 anos, alguma coisa deve ter sido feito, mas para mim foram tudo coisas inconclusivas, porque a escola continua a ser protegida de intempéries só para os alunos que entrarem pelo portão principal, os meninos continuaram nas tais bolhas com o confinamento dividido nos espaços da escola, mas existem espaços da escola que não têm sombras nem com o que brincarem, ou seja, existe ali uma altura em que eles estão na zona de luz, que foi o parque infantil que se fez, que é coberto, que está todo bonitinho, que foi inaugurado e que foi para toda a gente ver nas fotografias. Existe o campo de futebol que foi relevado de sintético e que fez essas coisas todas à frente da escola. Para mim, que é a imagem da escola, é pó e sol. Portanto, as crianças todas que ao longo da semana passam por aquela zona não têm nada para brincar.
Não tenho, Claro. pronto. E essa é uma das preocupações que eu fui falando com a Ana, e enquanto mães ativas da comunidade. Mas já lá vamos essas Sim. preocupações. Queria só pegar numa coisa que tu disseste. Não disseste agora, mas já me Sim. disseste há algum tempo, da outra vez que estivemos cá. Vários jovens da freguesia, seja da Lançada, Sim. seja de Sarilhos, pegaram em negócios antigos da Sim, família, sim, não é? sim. Para se reinventarem. Isso significa que as pessoas de cá Têm vontade. querem continuar a estar cá. Elas têm vontade, e têm vontade porquê? Porque sem dar por isso, quem vem de fora não se apercebe, mas Sarilhos e a Lançada são aqui um nicho central de muita coisa, porque nós estamos a 2 passos de Lisboa, porque temos um acesso fácil pela Rotunda, estamos a 2 passos do Montijo, estamos pela autoestrada a 2 passos de Alcochete, fazemos o limite com a Moita, ou seja, nós acabamos por ser aqui, e peço desculpa às outras freguesias, mas somos aqui um bocadinho o centro de muito, e é um centro de muito que está mais do que desprezado, e está mais do que desvalorizado e subaproveitado. E aproveita-se quando existe aqui uma exploração imobiliária brutal, porque temos acessos a tudo, não é? E as casas continuam a ser caras como são no meio do Montijo, e as rendas e etc. Ou seja, nós temos uma habitação que é cara, mas não temos infraestruturas e condições que diga assim, vale a pena eu pagar por uma casa cara, não é? E isso não acontece. Eu, por acaso, não comprei casa, fiquei e reconstruí a casa que era dos meus avós, e muitos das pessoas que para cá voltaram ou que ficaram cá a viver fizeram o mesmo. E voltando a isso dos negócios, Sarilhos teve uma altura em que o comércio era nulo, a Lançada tinha um café à beira da estrada e os 2 restaurantes centrais, o resto da Lançada não tinha nada, e neste momento esses negócios foram todos agarrados por gente jovem, e estamos a falar gente jovem na faixa etária dos 30 aos 40, não tem 50 nem 60 prontos para a reforma, só para fazer ali aquele entremédio, não, são pessoas jovens que acabaram por ter filhos aqui na freguesia, que acabam por ter filhos na creche e na pré, ou seja, tem aqui uma dinâmica que vai criar riqueza e criar os seus negócios aqui. Eu fui uma delas, mas antes de mim já haveria muita gente no centro de Sarilhos que abriu novamente a peixaria, que abriu novamente, ou seja, o comércio pequenino tinha deixado de existir, de ter aquela coisa do quem vai na mesma rua ao pão e ao peixe e à carne, e que agora existe novamente em Sarilhos. E eu acho que isso é de louvar, porque até na altura do confinamento os espaços abriram, e na altura do confinamento as pessoas reinventaram-se. Ou seja, fizeram entregas para não perder clientes, a população mais envelhecida não ficou sem nada em casa porque isso facilitava, para não saírem de casa, houve esse reinventar do negócio, e isso tem muito a ver do pulso das gentes daqui, e que acho que é de louvar, e que acho que é pena depois, lá está, para esses jovens não haver as condições que eram expectáveis no concelho e na freguesia. Que era expectável ter, se calhar, um ATL a funcionar e que não fosse privado, que pudesse dar soluções aos pais, porque a maior parte dos pais, e não vamos estar aqui a fantasiar, a maior parte dos pais tem a sua vida profissional até às 7, 8 da noite, e que quem não tiver avós não tem onde deixar os filhos. Não existe transporte, como o doutor estava a dizer, não existe transporte camarário que permita aos pais assegurarem a entrada de uma criança às 9h30 da manhã, porque se não o tiver no ATL com transporte, o pai é que tem que ficar em casa até às 9h30 da manhã para ir colocar o filho. Se o pai entrar às 8, como é que faz? Isto aqui são uma série de soluções que não me venham dizer, como já falámos, que custam milhares, porque não custam, e que são coisas que se trata de logística e trata-se de bem-estar das pessoas. E trata-se aqui de salvaguardar um bocadinho e fazer com que as pessoas realmente acreditem que vale a pena vir viver para esta freguesia e para este concelho. E que são coisas que na prática, lá está, nós não podemos só continuar a apontar o dedo. Eu na minha altura, e não sou muito velha, mas já tenho alguns aninhos, nós fazíamos parte aqui da comunidade, mas assim aguerridamente. Nós tínhamos grupo que fazia o carnaval do Corso do Montijo, e não estamos a falar de 15 pessoas, estamos a falar de 40 pessoas num carnaval, não é? Que enchíamos a rua, e esse espírito de comunidade, esse espírito de comunidade continua a existir aqui. Eu acho é que lá está, as pessoas continuam
naquela do não vai haver diferente. Acabaram por se resignar. Exatamente, e resignaram-se. Já são muitos anos. Resignaram-se. Acaba por ser muitos anos e acaba por não se ver alternativas, e eu espero muito sinceramente que as pessoas vejam em nós uma alternativa. João, as pessoas muitas vezes resignam-se porque acham que não há alternativa. Qual é a mensagem que tu tens para as pessoas de Sarilhos Grandes sobre a alternativa que tu representas? Quer dizer, não sou só eu que represento essa alternativa, é uma equipa de pessoas, não é? É uma equipa de pessoas e, portanto, nós damos uma mensagem que é o seguinte, que é consolidada no nosso trabalho, não é apenas consolidada em palavras nem promessas. Nós, durante 4 anos, não abandonámos a nossa terra, mantivemos sempre presente, ultrapassámos todos os obstáculos que nos colocavam, ajudámos todas as pessoas que podiam ser ajudadas, fomos uma voz das pessoas que não tinham voz, não é? Tivemos uma enorme preocupação, designadamente nas questões sociais, não é? E questões da transparência. Estivemos sempre presentes. Eu estive presente em N encontros com pessoas, falei com centenas de pessoas durante o mandato. Portanto, nós queremos que, estamos absolutamente convencidos, pelo menos estamos de consciência tranquila, fizemos o nosso melhor, certamente com erros, certamente não conseguimos fazer tudo que queríamos, as coisas são como são, ninguém é perfeito, somos todos pecadores, como eu costumo dizer, todos falhamos, mas nós estamos de consciência tranquila deste trabalho de 4 anos. E ao longo destes 4 anos, quais foram os principais problemas de Sarilhos Grandes que te levaram ao conhecimento? Eu tive vários problemas, várias questões, e há vários problemas que nem consegui ainda abordar todos. Mas há claramente em Sarilhos Grandes um problema ao nível, por exemplo, no que tem já a habitação. Há várias pessoas em Sarilhos Grandes sem uma habitação condigna. Eu lembro-me aqui de uma família, aqui na Lançada, que mora ali perto da Casa das Enguias, em que os esgotos entram dentro da casa dessa mulher e tem lá duas ou três crianças menores. Eu já falei com a Câmara Municipal várias vezes, já foram os serviços da Câmara Municipal e há uma indiferença humana para com as pessoas. É uma coisa que a mim me impressiona. As pessoas acham que é justificável que existam pobres, quer dizer, são pobres. Portanto, são pobres, continuam pobres e, portanto, eles são pobres, sempre foram pobres, que é que não vão continuar pobres? Estão habituados a isso. Esse assunto relativamente avançado e Sarilhos chegou-me aqui muito, lembro da situação da Dona Alda, que é aquela questão de dizer assim, que, as pessoas são pobres, e é verdade, não têm capacidade a lotaria da genética às vezes é aquilo que é, não é? Nós não nascemos todos com capacidades fantásticas, há pessoas que não nasceram assim, mas têm a sua dignidade, as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, e portanto, eu nunca aceitei aquela tese de que ou se ajudava a Dona Alda ou se ajudava o clube. Eu não acho nada disso, eu acho que se pode ajudar as duas entidades, a família, e ajudar o clube, uma coisa não é compatível com a outra, mas há pessoas que acham que é incompatível. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à dignidade da pessoa humana, eu não prescindo disso. Não vale a pena, podem dar as voltas que quiserem, todas as pessoas têm que ser tratadas com dignidade, especialmente aquelas pessoas que per si sozinhos não conseguem atingir essa dignidade. Essas aí têm que merecer a nossa especial atenção. Uma sociedade verifica-se digamos assim, a qualidade de uma sociedade pela forma como ela trata as pessoas mais desprotegidas e mais incapazes. Não é? É assim que se verifica a dignidade e a moral e a ética de uma determinada sociedade. E isso é um trabalho que nós temos feito aqui e, portanto, porque é que nós, voltando aqui um bocadinho atrás, porque é que nós somos alternativa? Somos alternativa porque nós temos um trabalho consolidado, não é? E as pessoas já reconhecem isso, sabem que nós fizemos esse trabalho, independentemente de sermos do PSD, do CDS, ou da Aliança, ou de ser de outro partido qualquer. Nós temos uma equipa que esteve presente e que esteve presente de segunda a domingo, não foi de segunda intermitentemente de vez em quando aparecíamos, não, de segunda a domingo, sempre presente. E, portanto, no Montijo há aqui duas opções que se fazem. A festa da democracia é assim mesmo, pode-se votar quem quiser. Mas as pessoas deverão ir votar e para votar terão que ver qual é a alternativa credível que apresentou um trabalho durante 4 anos à atual maioria clientelar socialista.
Essa pergunta, as pessoas terão que tirar uma resposta. A nossa resposta é que a alternativa é a coligação Montijo Conta Comigo, do PSD-CDS, com as pessoas que nos envolvem. E esperamos que, e temos a esperança, que esta seja também a conclusão que a maioria dos montes se tirem. Porque se andarmos a ficar em casa ou a dispersar votos, nada adianta, não é? Sim. Portanto, acho que nós estamos aqui muito com grande vontade de mudar as coisas. Muito para bem. melhor. E essa é uma boa deixa para terminarmos. Ana Rita, Ana Grilo, muito boa sorte aqui Obrigada. em Sarilhos. João Afonso, muito boa sorte e continuação de bom trabalho por todo o Conselho e pelas outras freguesias. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E é uma honra tê-las aqui connosco, na nossa equipa. Obrigado. É isso.